Olá Neiva, olá Cleusa, olá Edson, tudo bem? É um prazer poder responder as perguntas de vocês, dos seus TCC, a respeito do corpo diaconal. É uma alegria para mim que venho servindo há alguns anos ao ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, ao corpo diaconal, como pastor responsável e diretor do diaconato da Quarta Igreja do Evangelho Quadrangular. Escolhi a oitava pergunta de vocês, onde vocês cogitam a respeito do corpo diaconal, a respeito de voluntariado, a respeito apenas de servir no culto. Como eu coloquei lá na questão, não concordo que o corpo diaconal seja um ministério voluntário. Por quê? Porque isso é um chamado de Deus, isso é uma missão, é um povo que foi separado com um propósito. E temos como base isso ali em Números, capítulo 1, versos 47, onde Deus separa e escolhe a tribo dos levitas para a missão de cuidar e zelar do tabernáculo de Deus. Diz assim a palavra de Deus: mas os levitas, segundo a tribo dos seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor falara a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem levantarás o censo dele dentre os filhos de Israel, mas incumbe tu, os levitas, de cuidarem do tabernáculo do testemunho, e de todos os seus utensílios, e de tudo que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, eles ministrarão no tabernáculo e acampar-se ao redor dele. Quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando o assentar no arraial, os levitas o armarão. O estranho que se aproximar morrerá. Os filhos de Israel se acamparão, cada um no seu arraial, e cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Mas os levitas se acamparão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas tomarão a si o cuidar do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Se meditarmos na palavra de Deus, vamos descobrir que os levitas foram separados para servir e cuidar da casa de Deus. Por que essa tribo? Por que esse povo? Quando Moisés desce do monte com as tábuas da lei, e o povo cultuava lá embaixo o ídolo, o bezerro de ouro, Moisés chega e diz ao povo: quem é pelo Senhor? E a primeira tribo que se manifestou a favor da obra de Deus, do reino de Deus, foi a tribo de Levi. Assim, eles agradaram o coração de Deus e foram separados para zelar e para cuidar da casa de Deus. A partir daquele momento, essa tribo fica responsável para manter o tabernáculo protegido, para manter a ordem do culto, para dali sair os sacerdotes. Foi dali que saíram os músicos. Não podemos dizer: eu sou um levita porque canto na igreja. Eu sou um levita porque eu sirvo ao Senhor na casa. Eu cuido da casa de Deus. Os músicos foram escolhidos entre uma das famílias de Levi para cultuar através da adoração e do louvor. Como alguns do exército dos levitas foram separados para cuidar e morar, como nós vemos aqui, em volta do arraial, protegendo o tabernáculo para que ninguém se aproximasse e assim tocasse naquilo que era santo. Só os levitas podiam fazer isso. E dali se nasceu e se constituiu um povo separado para zelar, para cuidar, para proteger, para dar ordem ao culto do Senhor, os levitas. Por isso, como eu disse a vocês, não concordo que seja algo voluntário, porque o voluntário trabalha hoje, amanhã não tem responsabilidade, mas esse povo foi separado. Como assim é separado o diácono e diaconisa? Perceba que isso foi feito no tempo de Moisés, no tempo de Davi, no tempo de Salomão, e também ali em Atos capítulo 6, na instituição da igreja primitiva do corpo diaconal, como assim passou a ser chamado, diácono, diaconisa, como foi constituído e dada a ordenância daquilo que deveria ser um diácono, daquilo como que deveria ser uma diaconisa, no mesmo perfil de um presbítero, de um pastor, de um líder espiritual, como está lá em 1 Timóteo capítulo 3. O diaconato não é um voluntariado. O diaconato é um chamado. Uma vez diácono, sempre diácono. Não existe ex-diáconos.
Não existe ex-diaconisa. Se ele deixou de fazer, a Bíblia o chama de mordomo infiel, porque ele nasceu já com esse propósito. Foi separado por Deus, foi escolhido por Deus para servir na casa de Deus como diácono. Se ele não fizer, será tratado como um servo infiel. Por isso a gente brinca sempre aqui na quarta igreja: soldado de folga no quartel trabalha. Porque o diácono e diaconisa, ele tem essa missão 24 horas. Não só, como você colocou, para o culto da igreja, mas para todas as atividades da igreja. Seja para cuidar do órfão, da viúva, seja para cuidar da casa de Deus, manter o zelo da casa de Deus, seja para ministrar como um sacerdote. Como Neemias, na falta de sacerdote, pediu que os levitas se purificassem e ali exercesse o ministério sacerdotal. O diácono tem essa responsabilidade. Por isso, esse ministério não pode ser voluntário. Ele está dentro do homem, ele está dentro da mulher, separado por Deus para esta missão. Se ele não fizer, ele prestará contas a Deus. Porque no ventre da mãe, ele foi separado para fazer parte no mundo espiritual dessa linhagem dos levitas. Até hoje, nós somos um levita do Senhor. Ai de mim se não fizer, ai de mim se não servir a casa do Senhor. Por isso, eu agradeço essa oportunidade, parabenizo vocês e digo a vocês: sejamos os melhores diáconos desta geração, com o coração pronto a servir, com amor, zelo e dedicação, responsabilidade e grande temor no Senhor. Porque grande é esse mistério, grande é esse chamado que Deus tem para nós. Se eu souber quem eu sou no reino de Deus, se eu souber que eu realmente fui chamado, separado para essa missão, eu tenho certeza que serei um obreiro de valor. Que Deus abençoe vocês, parabéns, felicidades e que Deus possa realizar todos os sonhos dos vossos corações. Estou à disposição no que for preciso. Um abraço a todos. Amém.